Olá, bom dia. Está começando mais um programa Resenha, aqui na TV Difusora. Nesta semana, foram diplomados o prefeito e o vice-prefeito de São Luís, além dos vereadores eleitos para o próximo mandato legislativo. Para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe hoje aqui o vereador Paulo Vitor, que atingiu a maior votação do PCdoB, partido do governador Flávio Dino. Para participar desse papo, como sempre, o radialista Robson Júnior. E aqui eu dou bom dia para o Paulo, dou dia para o Robson. E agradeço, Paulo, sua presença. Eu que agradeço, aqui no programa Resenha. Obrigado, Robson, privilégio, pela oportunidade. Para mim é um privilégio também. Muito obrigado. Muito bom. Surpreendeu ou não surpreendeu essa votação ali no PCdoB, tendo em vista que tinha Arte de Ogum, Marcelo Poeta, tantos outros ali concorrendo? John, na verdade, para a gente foi uma resposta de trabalho, né? O meu primeiro partido onde eu concorri aqui em São Luís foi o PCdoB, onde eu obtive 400 votos, né? 400 votos na primeira eleição. Qual ano? Aí, no ano de 2012. E aí, logo em seguida, a gente conseguiu concorrer de novo pelo PROS e obteve 4.600 votos. Ficamos na primeira suplência, né? Dentro dessa primeira suplência, continuamos no mandato, todo o percurso do Legislativo, todos os 4 anos ficamos no mandato, na cadeira, né? E com a bênção de Deus e a força do povo, a gente conseguiu obter a maior votação pelo Partido Comunista do Brasil, onde tinham várias peças da política que tem um nome e um trabalho muito grande pela cidade, que concorreram também conosco, né? Eu vou me permitir, porque ele nasceu no bairro que eu nasci, nós nascemos no mesmo bairro. Ele é da rua Couto Magalhães. Antiga Ramon Afonso. Antiga Ramon Afonso. Como é que começa a tua história ali? Me conta um pouco disso, para que o ouvinte tenha noção. Legal. E até o teu eleitor. Como é que você nasceu? Como é que começa a tua história ali? Eu nasci e me criei no bairro do Monte Castelo. Toda a minha família nasceu naquela região, né? Nasci e me criei no bairro do Monte Castelo, estudei no Colégio Batista, né? Todo dia pegava ônibus ali em frente ao Cefete, aquela parada do Cefete, né? E o que me apresentou a política foi a vontade de trabalhar pelo povo. Meu primeiro emprego, para vocês terem noção, foi no Legislativo, foi como assessor parlamentar. Eu tinha 19 anos de idade quando eu fui convidado pelo antigo vereador Renato Dionísio, na época, para participar do grupo dele, né? E aí foi meu primeiro emprego. Foi naquela casa legislativa, com um assessor parlamentar. De então, eu não parei mais de trabalhar no plano político, né? Sempre voltado à política, com um trabalho político nas comunidades, né? Política partidária também, e isso me trouxe até aqui, né? E Paulo, você fez o primeiro mandato, não é? Positivo. Com certeza deve ter uma experiência. O que você pretende fazer de algo a mais nesse segundo mandato, já que você teve algumas bandeiras durante a campanha, né? Você lutou muito pela questão dos motoristas de aplicativos, né? O que você pretende levar já para esse segundo mandato, já mais experiente, conhecendo bem a cidade, seus problemas? O que você pretende ali levar como bandeira, como pauta para o seu segundo mandato na Câmara? John, quando a gente entra no Legislativo, é um processo, é um dia após o outro. A gente entra com uma mentalidade e descobre que lá é uma situação completamente diferente do que você está preparado psicologicamente para trabalhar e para agir pela cidade e pelo povo. Ali você tem um trabalho coletivo, é um trabalho em grupo. Sozinho você não consegue caminhar nem um segundo. E eu consegui me situar muito rápido porque eu já havia trabalhado na Câmara anteriormente, né? Já tinha como berço o primeiro emprego naquela casa legislativa. E a gente já conseguia ter uma noção do que era proposição, do que são leis propositivas, de todo o regimento interno, lei orgânica do município, uma LDO. Então a gente já tinha um bom começo. Ainda assim, né, o processo legislativo é um processo lento, é um dia após o outro. E a gente conseguiu demonstrar para a cidade que um vereador ele não consegue trabalhar só por uma região, mas sim por uma cidade toda, apresentando proposições positivas, como a gente apresentou projeto de leis que deram repercussões notórias e positivas para a cidade, como foi dos aplicativos, personal trainers e várias outras proposições positivas. Eu pretendo, John, ao longo desse próximo mandato, continuar dessa mesma forma, não sendo vereador só de um bairro, do bairro do Monte Castelo, do bairro do Tibiri, do bairro de São Cristóvão, mas sim da cidade toda. Eu consegui, como lema, aumentar cada vez mais a minha votação quando eu consegui mostrar isso para a sociedade, que o vereador ele consegue sim fazer um trabalho expansivo por toda a cidade, através inclusive de leis, não através só de obras, de pedidos de requerimento, não, através do processo legislativo,
você aprovando leis que trazem impacto positivo para a nossa sociedade. E isso, a minha votação foi reflexo disso. Eu não consegui chegar, eu fui votado em todas as urnas da cidade. Todas as urnas da cidade eu tive um voto depositado. Eu não consegui chegar em todos os bairros, mas o nosso trabalho, a nossa mensagem conseguiu chegar. Então eu acredito que o trabalho legislativo ele conseguiu nos pontuar numa visão dinâmica, né, onde a sociedade conseguiu, não, esse cara trabalhou, a gente vai conseguir dar um voto de confiança para ele. Eu não consegui chegar em 6 mil e poucas pessoas, não consegui, e nem em todos os bairros. Então, o reflexo do trabalho propositivo, através de leis, de proposições, de decretos, me trouxeram frutos positivos. Você nasceu em 1986, então você faz parte de uma geração. A gente tem observado que isso acontece em vários setores. No próprio judiciário, hoje nós temos juízes que estão nessa tua idade, você está com 34, 34 anos. 34. Então, nós estamos diante de uma geração que nasceu, digamos, uma cybergeração. E isso já reflete no próprio projeto. Você levantou, criou, inclusive, movimentou a cidade com essa questão relacionada com aplicativos, teve também o personal training. O que se pode esperar de Paulo Vitor mais para frente? Porque você ainda está muito jovem. Lógico. 34 anos, você vive essa geração, compreende, eu acho que dialoga muito facilmente com ela, e isso, o próprio reflexo está aí junto aos aplicativos e tantas outras coisas que surgem. Você é da época, digamos, da geração das startups que estão aí. Sim. O que se pode esperar nesses próximos anos? Robson, eu percebi que a população ela não pede muito do político, simplesmente o básico. Por incrível que pareça, se você conseguir fazer o feijão com arroz, tendo uma proximidade positiva com a população, você consegue o respaldo e o respeito. O que é isso? De fato, você não... Geralmente, quando a pessoa ela tende a caminhar pelo lado político, ela muda a modalidade de vida, ela muda, por incrível que pareça, de localidade onde mora. E, na verdade, eu continuei o mesmo Paulo Vitor, trabalhando e sentindo a sensibilidade das pessoas que estão ao meu redor. E isso é essencial do político. Eu tenho uma grande honra e uma grande satisfação em dizer que hoje eu sou um político profissional. Eu digo isso com toda a honra e toda a satisfação. Eu sou político profissional porque eu consigo me sensibilizar com a dor de quem está do lado. E, na verdade, é o que falta para a nossa classe política. É isso. É conseguir caminhar com o feijão com arroz. Parar de muita alegoria nos trabalhos, né? E a gente conseguir fazer o feijão com arroz. Saber a sensibilidade, esse startup. Olha, na hora que eu fiz a proposição 001-2017, foi a primeira proposição, não tinha os aplicativos. Eu fui lá dar uma lida e vi que existia uma lei anterior que proibia os aplicativos na nossa... Não, pelo amor de Deus, isso é um retrocesso, vamos fazer uma proposição, mandei e-mail lá para os aplicativos, eles vieram e começaram a operar na nossa cidade. Veja só, o básico, isso é o simples, não foi coisa de outro mundo. A lei dos personal trainers, eles chegaram até mim e falaram: Paulo Vitor, eu estou cansado de pagar taxa para me trabalhar em academia. Como assim? Eu consegui notar que a real necessidade vem da conversa, vem do tato, vem do dia a dia, de você conseguir trazer as principais necessidades para dentro do legislativo e tentar resolver. E aí chega o processo um pouco difícil e demorado, que aí você não consegue fazer nada só. Né? Você tem que ter uma bancada, você tem que ter as comissões onde tem que ter andamento, comissão de justiça, as outras comissões. Isso demora um pouco. Talvez eu levante a bandeira, né, da desburocratização da Câmara Municipal. Inclusive, já melhorou muito, mas ainda falta acelerar mais. Por exemplo, Paulo, dá um exemplo para a gente, para que o eleitor, não só o cidadão, entenda. Um exemplo. Porque fala-se muito dessa burocracia. Positivo. Eu lancei eu joguei a lei em 2017, ela foi aprovada em 2019, pra você ter noção. Ela passou 2 anos para ser aprovada, enquanto os aplicativos já estavam trabalhando aqui na nossa cidade, gerando emprego, renda, sobretudo impostos que não são recolhidos para a nossa cidade. A cidade perde com isso. E quando a cidade perde, a população também perde. E esses impostos são para tapar aquele buraco, né? É para a gente levantar a estrutura da cidade. Sobretudo a desburocratização, ela tem um fator positivo lá na ponta, que é a população, que é o povo. E a Câmara Municipal, eu tenho certeza que vai andar a passos largos nessa nova legislatura. Acredito que o presidente ele tenha uma nova imagem também em relação a isso,
né, em relação a essa desburocratização dos nossos processos legislativos. As comissões elas têm que ser mais rápidas, é isso que tem que existir, para que a população ganhe, né? Paulo, dentro desse contexto dos motores de aplicativos, né, aqui em São Luís, avançou bastante a regulamentação, mas ainda há uma grande questão relacionada ao cadastro, não é isso? Positivo. Tem que ser feito cadastro ainda ali na CMTT. Como é que tá? Você explicar para a gente como é que está esse andamento, não é? Positivo. O que foi aprovado na Câmara, né? Nós tínhamos um projeto de origem, que foi o que eu protocolei, sem restrições, né? Um projeto constitucional, e aí foram incluídas várias emendas de outros colegas. E o parlamento é isso, né? O parlamento é uma união de ideias em favor da população. E aí foram impostas algumas emendas ao nosso projeto de lei, onde trouxeram alguns empecilhos, inclusive aos motoristas. É uma forma de cadastro junto à SMTT, né? Para que a plataforma fizesse esse cadastro. Só que as plataformas, tanto o Uber como o 99 Pop, nunca mandaram esse cadastro para a secretaria. E aí geraram várias discussões, várias polêmicas, que o Uber ia parar, o Ministério Público também tomou juízo a par dessa situação, sendo que o processo é um processo legal. Hoje já está regulamentado na nossa cidade. O que falta é o cumprimento, não só da parte do executivo, mas também das empresas, porque a ponta, o motorista, é o que mais sofre com isso. É o que paga caro para a empresa e a empresa não responde de forma ativa para a população. Para você ter noção, as empresas nunca pagaram ISS para o nosso município. Elas estão trabalhando aqui e nunca pagaram ISS para o nosso município. Ou seja, mais uma vez, a burocratização, ela levanta barreiras de arrimo contra o progresso da nossa população. Muito bem. Robson, Paulo, a gente pede licença rapidinho. Tudo bem. O Resenha faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho conversando com o vereador mais votado do PCdoB, Paulo Vitor. No próximo bloco, Paulo, falamos sobre eleição da Câmara, política, né? E também outros assuntos pertinentes ao mandato do vereador. A gente volta já, é só um instante. Estamos de volta com o programa Resenha. A gente continua aqui conversando nesse bate-papo aqui com o vereador Paulo Vitor. Robson, você começa o segundo bloco. Bem, no primeiro bloco, Paulo Vitor falava, vereador, da simplicidade, das pequenas coisas que provocaram impacto. O caso realmente dos aplicativos, isso mudou a vida de muita gente. Virou uma alternativa, inclusive, num país que tem aí quase mais 13 milhões ou mais de 13 milhões de empregados, gerou uma possibilidade, pelo menos momentânea, né, para alguns, e alguns que vivem mesmo disso. Positivo. Alguns resolveram, eu entrevisto de vez em quando alguns, eu digo entrevista porque troca algumas ideias e estou sempre com eles. Uso táxi também, porque eu não sou bobo, a gente busca informação. Lógico. E eu tenho certeza que Paulo Vitor busca essas informações em todo lugar. Mas lançando um olhar agora sobre a cidade inteira, Paulo, logicamente que como esses 34 anos na cidade, o que hoje? Nós tivemos uma série de alterações na cidade, a cidade passou por mudanças nesse momento, nesses últimos meses. Edivaldo Holanda Júnior, a cada dia ele está em algum lugar inaugurando alguma coisa, mexeu com uma série de estruturas, não só em praças, mas também em áreas, por exemplo, a Ribeira, que eu acho fundamental essa história. Qual é o olhar do vereador agora, considerando, por exemplo, o cinturão em volta da cidade? Fala-se muito que, às vezes, a zona rural ela não tem uma atenção especial. Você teve voto em todas as urnas. Sim. Qual é o olhar de Paulo Vitor agora em relação à zona rural? Nós tivemos uma cobrança muito ativa, inclusive atípica, por parte da zona rural, em relação ao nosso novo plano diretor da cidade. O nosso plano diretor é um plano diretor arcaico, o que está hoje, né? A nossa cidade, para você ter noção, ela é avaliada em 2 bilhões em recursos próprios e finanças, né? E aí o que vale é mais de 14 bilhões, para você ter noção. O nosso plano diretor é um plano diretor hoje moderno, que foi encaminhado para a Câmara, que inclusive já retornou de novo, porque não houve pauta para este ano legislativo, o que vai ocorrer no ano que vem, com uma nova gestão, né? Não sei ainda que ponto será alterado por parte do novo prefeito, por parte da nova equipe, né? Mas o plano de governo que foi encaminhado para a Câmara Municipal de São Luís tem uma mudança muito dura e drástica em relação à nossa zona rural. A gente perde aí por mais de 30% da nossa zona rural
para que se coloque zona urbana, né? Isso aí, a nossa zona rural, ela é muito ativa na parte da cobrança. Eu digo por quê, né? Porque eles não têm condição, na verdade, de ser alocados como locais urbanos. Para você ter noção, o IPTU, que hoje em dia não se paga, vai começar a se pagar, né? Nós temos ali o Cinturão Verde, que passa ali por detrás do Taim, né? Onde é uma população que cobre de forma ativa sobre esse nosso novo plano diretor, onde afeta diretamente aquela região portuária, onde já se tem um plano lá voltado para fazer bacias de gado, para que se exporte gado daqui desde do nosso porto. Então, assim, o novo plano diretor é um plano diretor que tem que ser desmiuçado por parte do novo executivo, né, que irá tomar posse agora 1º de janeiro, e que caminhe para a Câmara para que seja reanalisado e discutido com a cidade novamente. Existiram várias audiências públicas por toda a cidade, por toda a zona rural, onde não se teve uma consistência muito sólida da vontade popular, que tem que ser majoritária, tem que ser maior do que toda. A vontade popular por parte da zona rural era que se alterasse o plano diretor da forma que se estava. De todo modo, a gente ganhou esse tempo, essa válvula de escape para que se realinhe, para que se reprograme e para que se rediscuta com as principais comunidades afetadas, que são a zona rural, né? Então, de fato, o plano diretor ele foi reencaminhado para o Executivo para que se reanalisasse. Muito bem, Paulo. O senhor foi eleito pelo PCdoB, o seu partido apoiou aqui no segundo turno. Aliás, no primeiro turno teve o candidato próprio, foi o Rubens Pereira Júnior, no segundo turno apoiou o Duarte Júnior da Republicanos. Positivo. Passou a eleição, claro, óbvio, né? Eu lhe pergunto, como será agora essa relação do seu partido, o PCdoB, do senhor, com o novo prefeito eleito, Eduardo Bratti? O PCdoB já se reuniu, já houve um encontro ali com a direção municipal, no sentido de tomar posição, se será oposição, de que forma se comportará o senhor e o partido em relação à nova gestão? O PCdoB foi composto por 4 vereadores. Temos uma das maiores bancadas, fizemos a maior bancada, foi o PCdoB e o Podemos, o partido do atual prefeito. De fato, já houve reuniões onde foi encaminhado a nossa forma de fazer política para a cidade, levantando os principais temas que envolve a nossa população, mas não um segmento claro de oposição. Isso não foi deliberado pelo partido para que nós fizéssemos oposição direta ao atual governo, e até mesmo se isso tivesse acontecido, diante disso eu já teria um contraponto na mesma hora, porque eu acredito que a gente tem que esperar um dia após o outro. Nós perdemos a eleição municipal na esfera executiva, mas o prefeito que aí está é prefeito de toda a cidade. E nós somos vereadores também de toda a cidade. Então tem que haver harmonia entre os poderes, tanto o poder legislativo quanto o poder executivo. E a gente vai aguardar e respeitar cada passo do atual prefeito. E assim eu farei, né? Nós escolhemos o vereador Astro Ogum como líder da bancada, né? Como líder da bancada, estamos pleiteando um local na mesa, né? Estamos pleiteando por ter a maior bancada, um local na mesa, né? E a gente aguarda cada movimento, esperando que o atual prefeito faça um trabalho correto pela cidade. A cidade foi deixada pelo prefeito Edivaldo, com um equilíbrio financeiro positivo, né? Aprovamos na Câmara Municipal um empréstimo de mais de 200 milhões, onde foram essas obras que foram lançadas por toda a cidade. Mais de 90 praças foram feitas, inúmeras ruas foram feitas. Então, assim, a cidade vive hoje uma harmonia muito grande em relação à construção estrutural. Eu acredito que o próximo prefeito ele tem uma liberdade muito grande, inclusive dentro da Câmara, para fazer um trabalho positivo pela cidade, né? O atual prefeito, que é até hoje o Edivaldo, ele não teve uma oposição muito grande durante o tempo que ele passou. Só me engano, era 2, 3 opositores. Acredito que a harmonia entre os poderes ela tem que existir. Sobretudo também a independência. Tem que ser a causa única dos poderes. Paulo, só permitindo, Robson, ainda nessa questão, o senhor falou de o PCdoB pode buscar uma vaga, né, uma posição ali da mesa. Como está a eleição hoje da mesa diretora, né? É o Osmar Filho, terá o apoio do PCdoB. A gente sabe que o Osmar Filho hoje já tem o apoio da maioria dos vereadores. Positivo. O PCdoB também apoiará a recondução do Osmar Filho.
E já há uma definição quanto à questão das outras vagas ali, o vereador Gutenberg também está sendo sondado para ser o vice. Como é que está isso? Na verdade, no segundo turno, há sempre aquela nuvem de informações que ficam no ar, né? E logo depois da vitória do Eduardo Braide, né, a gente sentou, eu mesmo, enquanto vereador, sentei com o vereador Osmar Filho, declarei apoio ao vereador Osmar Filho. Você, inclusive, publicou no seu blog esse fato. E logo em seguida, também os vereadores do PCdoB caminharam nesse sentido, né? Hoje eu acredito que o vereador Osmar Filho tem a grande maioria da Câmara, sobretudo eu acho que mais de 22 vereadores, 23 vereadores já o apoiando, 25 vereadores declarando declaradamente, né, em redes sociais, em seus meios de comunicação. Acredito, então, que seja chapa única até agora. O que vai ser aguardado é a formação da chapa, né? O que vai ser aguardado agora é a formação da chapa. Porque, ao grosso modo, ninguém está se destacando para ser candidato à presidência, a não ser o nosso nome que foi lançado pelo Partido Comunista do Brasil, pelo PCdoB. Mas logo em seguida não houve uma tramitação muito tranquila, e aí a gente conseguiu firmar a trincheira junto ao vereador Osmar Filho, né, que é o atual presidente. Então, acredito que nos próximos dias aconteça a formação de mesa, né? A formação da mesa, onde o PCdoB pleiteia uma vaga também na mesa. Vereador Paulo Vitor, nós somos uma cidade portuária. Eu insisto, vários que passaram aqui pelo resenha, eu insisto com essa pergunta. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Como é que hoje nós temos os royalties que passam por ali, são muitos. Cada dia a gente observando que essas grandes empresas estão ampliando os seus portos, os seus espaços de distribuição dessa mercadoria. O Porto de Itaquios tem um dos maiores movimentos no Brasil. Como é que isso pode gerar alguma coisa sobre todos os pontos de vista na Ilha de São Luís? Eu não vejo ninguém falar, não, Santos é portuário, a cidade de Santos é portuária, mas São Luís é uma cidade portuária. Qual é a visão que você tem em relação a esse porto para o nosso desenvolvimento geral na cidade? Eleitor meu anjo da guarda. Ele chegou e me pediu que eu propôs uma lei que obrigasse um percentual de 30% à contratação tanto da Vale como das mineradoras, a Vale e a Alumar, né, de pessoal da nossa região. Para você ter noção, eles contratam pessoas de fora. A grande maioria são pessoas de fora. E eu fui dar uma estudada e vi que tinha uma lei já apresentada, inclusive foi pelo vereador Astro de Ogum, né? Essa lei que obriga as empresas daquela região, portuárias e mineradoras, a contratarem a nossa mão de obra ludovicense, né? E aí eles não estão em cumprimento. E aí uma das coisas que eu também levarei como pauta nessa nossa próxima legislatura para a gente emendar. Na verdade, a gente vai apresentar uma emenda a esta lei, né, e pedindo obrigatoriedade urgente de cumprimento, né? Inclusive pedindo a manifestação e o apoio do Ministério Público para isso. Para você ter noção, se eles contratassem 30% da nossa mão de obra, 30% da mão de obra que eles têm mais de 6 mil funcionários. A gente traria aí uma média de 2.500 funcionários da nossa região, e o que daria um aquecimento para a nossa economia. Sobretudo, a gente entra na questão dos royalties, né? A nossa cidade portuária, a cidade de Santos, ela consegue avançar junto aos royalties, né? A nossa cidade ela ainda fica um pouco velada nessa questão, ainda fica um pouco encoberta. Para você ter noção, a gente não se discute muito na Câmara essa questão dos royalties. É um outro quesito também que a gente se prepara para discutir isso na nossa Câmara Municipal, para saber de que maneira entra, de que forma a aplicabilidade desse recurso ele tem que ser aplicado na nossa cidade. Então é uma questão muito, muito importante, que eu trarei também como causa na próxima legislatura. Vereador, na pauta dessa semana, a gente viu aí o STF discutindo a questão da obrigatoriedade da vacinação, que inclusive coloca em discussão o papel dos estados, né, da federação e dos municípios. É importante, até porque o próprio prefeito eleito Eduardo Braide já reuniu uma equipe técnica para definir o plano de vacinação aqui em São Luís. Eu acho que a Câmara Municipal também tem seu papel, né, como os vereadores também têm seu papel nesse processo. Eu queria saber do senhor, o que o senhor pensa em relação a isso, né? É um debate que talvez seja o debate predominante hoje, essa questão da vacinação,
O seu acho tem que ser obrigatória. É claro, como se fala obrigatória, não é que você vai ali conduzir de forma, né, digamos assim, coercitiva o cidadão a ser vacinado, mas é impor medidas restritivas a ele se ele não se vacinar. O senhor é a favor disso, é contra, e o que o senhor pensa também em relação a essas vacinas que o governo federal vem fazendo? Acho que o melhor exemplo a ser dado é aquele exemplo em forma de ação, né? E eu acho que a Câmara Municipal de São Luís tem que se posicionar em torno disso. Eu sou a favor da vacinação, né? Eu sou a favor, inclusive, da obrigatoriedade da vacinação. Eu sou a favor. De fato, eu digo isso porque dessa forma a gente vai conseguir, né, diminuir, né, estragos que ainda possam acontecer, né? A gente vê que o nosso Maranhão ele está com uma queda percentual no índice de Covid-19, na transmissão, mas isso é um nível que todo dia se altera, né? Então a vacinação é o que a gente tem de melhor recurso para que se estabilize essa doença. E, de fato, eu acho que a Câmara Municipal de São Luís ela tem que se posicionar através, inclusive, não de leis municipais, que uma lei municipal não sobrepõe uma decisão federal e nem uma lei federal, mas, sobretudo, dando exemplos positivos. No entanto, eu sou a favor. Mas, claro que essa é uma oportunidade de outras que virão, vereador. Eu agradeço. Para o senhor vir aqui no Resenha, na TV Difusora, o Sistema Difusora está sempre à sua disposição, então, portanto, a gente agradece aí a sua participação. O senhor tem aí alguns segundinhos para dar o seu recado final. João, te agradeço pelo convite. Robson, é uma satisfação, sou seu ouvinte fiel, né? E agradeço a população de São Luís por ter nos dado mais esse mandato de confiança, né? Dizer que a gente combateu o bom combate, por fim guardamos a fé. E eu acho que esse que é o lema, guardar a fé, ter sensibilidade do amigo ao lado, saber que a dor do outro tem que doer aqui. Eu acho que isso que nos trouxe até aqui. E eu agradeço a Deus pela oportunidade e a todos que me deram a oportunidade de ser um dos vereadores mais bem votados da cidade. Muito bem, então, Robson, o Resenha fica por aqui e a gente volta aí no próximo final de semana. A gente deseja, portanto, aí que você esteja conosco no próximo sábado. Tchau e até lá.